Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É bom ter sua companhia e audiência no programa de hoje. Você também pode assistir o nosso programa de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv que poderá assistir no seu computador, no seu celular e no seu tablet. Hoje o nosso debate é muito interessante. Nós vamos falar um pouco sobre evangelismo. Qual é o evangelismo eficaz? Você acredita que com o tempo vai passando, a gente tem que mudar um pouco os métodos de evangelismo? Algumas pessoas falam, distribuir folheto já não faz tanta diferença, não tem tanta, talvez, ação. Será mesmo? Será que hoje o nosso ímpeto de, vamos dizer assim, missionário de evangelismo está caindo um pouco? Talvez por causa da mídia, muitos pastores e igrejas estão em rádios, estão em televisões, então a gente acha que eles chegam nos hospitais, chegam nos presídios e a gente não tem que ir lá porque eles já estão evangelizando. E a gente vai falar um pouco sobre essa diferença. Evangelismo de televisão é um, queridão. O evangelismo de apertar a mão e abraçar é outro totalmente diferente. Claro, vamos também falar sobre vários tipos de evangelismo, de confronto. Vamos falar do evangelismo, às vezes, que a gente fala, você é pecador, você vai para o inferno. Às vezes a gente tem um evangelismo que a gente fala mal de todas as outras religiões ao invés de falar bem do nosso Deus. Vamos debater um pouco sobre isso hoje no Antenados na Geral. O que funciona, o que não funciona, como podemos melhorar o evangelismo. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da comunidade profética Arca da Aliança, pastor Rodrigo Fernandes. Pastor Rodrigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço, voltando nessa casa aqui, e que hoje nós temos aqui diversas perguntas e vamos fazer de tudo para esclarecer aí esse pouquinho de tempo que teremos aqui. Também no programa de hoje vamos debater, obrigado pastor pela sua participação. Existe um evangelismo que às vezes é muito eficaz e é feito talvez de maneira humanitária, que é o da filantropia. Você primeiro dá uma comida, ou dá algo para beber, ou dá algo para vestir, depois você fala do amor de Jesus. O que vocês acham? Talvez nos dias de hoje é o evangelismo que mais tem eficácia ou não? Evangelismo não precisa disso, é só a palavra de Deus e acabou. Vamos debater um pouco sobre isso com ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Prazer retornar aqui ao debate, um tema tão bom, tão propício, mas se você me permite, quero mandar um abraço especial primeiro aos pastores, uma boa tarde aos telespectadores, aos nossos amados pastores que estão aqui. Quero mandar um abraço especial para minha filha Caroline e para o meu neto Pietro, que nasceu agora dia 2, quarta-feira passada. Que Deus possa abençoar mais um membro da família, mais um tricolor chegando. Eita, Jesus! O Pietro Diniz. E estou muito feliz por essa nova experiência, meu primeiro neto. Quero mandar esse abraço especial, um beijo especial para minha filha e para o meu neto, que Deus nos concedeu aí essa semana, essa bênção, em nome de Jesus. Um beijo, minha filha, Deus te abençoe. E falando em tricolor, às vezes futebol pode ter a ver com evangelismo. Uma vez a gente fez um Antenados na Geral com torcidas organizadas cristãs ou gospel. Tinha Flu Gospel, Fla Gospel, Bota Gospel. Tinha um monte de torcida organizada. O que eles faziam? Iam todos uniformizados e levantavam bandeira, Jesus te ama, no estádio de futebol. A gente está falando de estratégias diferentes. É interessante usar o esporte. O Brasil está chegando Copa do Mundo e Olimpíada. Como é que podemos usar, talvez, esse viés, esse link do esporte para evangelizar? Muitas igrejas desenvolvem judô, escola de jiu-jitsu, às vezes até extremos. Tem um UFC. Vamos falar um pouco sobre também o uso de esporte no evangelismo. Talvez seja um dos métodos mais eficazes nos tempos de hoje. Para falar um pouco sobre isso, também recebo ele que é pastor presidente da Igreja Batista Peniel, em Santa Cruz, pastor Francisco. Pastor Francisco, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, Deus tem nos abençoado. Eu sinto, às vezes, muito gratificado por Deus, de estar podendo participar de mais um programa com isso. Espero cooperar, é uma área que eu gosto, é uma área que eu tenho debatido muito na minha região e principalmente nesta nova igreja que eu estou. Algumas estratégias nós estamos colocando lá para evangelizar, sendo uma comunidade onde é o domínio da milícia, e é uma comunidade que está aberta ao evangelho. Então nós temos trabalhado lá com o IFP, mais na frente eu vou explicar o que é o IFP. É interessante o pastor Francisco falar dessa questão também do bairro, da comunidade, das situações sociais. Nós vamos debater hoje. Às vezes um pastor está numa área que é dominada por tráfico, milícia, ou qualquer outra coisa, não é algum grupo ou algum local perigoso, que tenha muita violência. Como é que um pastor deve lidar com situações assim? Porque não é tão simples e nós temos pastores que vão falar muito bem sobre isso, mas você talvez subir um morro carioca e sair evangelizando de qualquer jeito, você tem que ser conhecido, tem que ter o respeito das pessoas, tem que desenvolver um trabalho social antes para ganhar o respeito. Nós vamos falar um pouco sobre isso no Antenados na Geral, como é evangelizar e pastorear em áreas de risco.
Também recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Sarça Ardente, e em Casemiro de Abreu, aqui no Rio de Janeiro, também é pós-graduado em História de Israel e do Cristianismo, pastor Jonas Neto. Pastor Jonas, bem-vindo ao Antenados na Geral. Mais uma vez, André, é um privilégio muito grande estar no meio dos pastores aqui, né, e pelo convite. Eu queria, André, abrir só um parênteses aqui, antes de falar sobre o tema, mandar um abraço lá para Marabá, lá para Eliseu Soares e também pastor presidente Adonias Soares, né, todos dois aí do Passandu, André. Então... Também evangelizados já convertemos ele para o Papão da Curuzu. Amém. Esse tema aí sobre evangelismo, André, evangelismo eficaz, será que nos dias de hoje nós podemos dizer que temos evangelismo eficaz no Brasil, de modo geral? Às vezes criticamos tantas religiões, chamamos de não evangélicas, né? Porque é uma heresia e muitas das vezes nós não estamos fazendo o nosso papel, que lá em João 3,16, né, o nosso texto áureo da Bíblia, e também Marcos 16,16, que é o ID. Muitas das vezes estamos ficando dentro das igrejas aí, não estamos fazendo o nosso papel de evangelismo. Tá certo, olha, a gente começou o programa, durante o programa você coloca aqui, embaixo será colocado os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, mandar uma pergunta, um questionamento, e é muito bom isso que o pastor Jonas falou, da questão e eu vou começar um pouco por essa área, porque por muito tempo houve o evangelismo, talvez entre os evangélicos, que é o evangelismo anti alguma coisa. Nunca foi pró-Deus, era anti-catolicismo. Então a gente batia, às vezes, na idolatria, no jeito dos outros adorarem a Deus, para falar que estão errados, eles tinham que se converter. Ao invés de falar da maravilha de Jesus Cristo e aquilo que ele fez na nossa vida. Eu estava contando para os pastores aqui, até antes da gente começar o Antenados de hoje, que uns sábados passados eu acordei cedo e vi umas 3 famílias assim, com pai, mãe e vários filhos. E eu sou da Assembleia de Deus, então eu olhei assim, eu bati o olho e falei, isso é assembleiano. Pelo modo, às vezes, que estava vestido, tocando as campainhas, né, dos prédios ali, sábado de manhã, né? Não sei se era uma boa hora para evangelizar, mas tocando as campainhas das pessoas assim, entregando folhetos para algumas pessoas, algumas desciam, outras não, eles falavam no interfone, eu via, e eu fiquei esperando chegarem no meu prédio. Aí tocaram, eu desci, poxa, que bonito, faz tanto tempo, pelo menos aqui nessa região, nunca vi muitas pessoas evangelizando. Quando eu desci, eram pessoas de Testemunho de Jeová. E eu estava com aquela expectativa, poxa, eu ia dar uma paz do Senhor, bonita, não sei o quê. Quando pego o panfleto, eu olhei assim, bem, não parece um panfleto, né, assembleiano ou evangélico e tudo mais, e era Testemunho de Jeová. E por outras 2 ou 3 vezes já vi famílias, né, os Testemunhos de Jeová evangelizando naquela área. E de fato, eu nunca vi um evangélico evangelizando, pelo menos entregando folhetos ou na rua, fazendo alguma coisa. A minha pergunta para vocês é, eu pelo menos conheço da minha denominação, que é evangélica, acredito que todos são assim, era uma denominação de muito evangelismo, de ir para a rua entregar panfleto, de cantar, de impactos, enfim, sociais e tudo mais, mas eu não vejo muito isso hoje entre os evangélicos, vejo entre outras religiões. Claro que vou levantar vários pontos aqui. Será que é porque estamos hoje muito na mídia, então ficamos acomodados porque imaginamos que Boas Novas, o outro pastor X, Y, Z estão na televisão, então eles já evangelizam dentro da casa das pessoas, a gente não precisa. Eu não sei, qual a leitura, pastores, que vocês têm hoje da igreja evangélica e de fato, se ela evangeliza ou não? Porque antigamente, no meu entender, ela evangelizava muito mais a questão pessoalmente. Hoje, claro, mídia é 1000 vezes mais do que antigamente, mas pessoalmente parece que se esfriou um pouco esse ímpeto, esse fogo missionário de evangelizar as pessoas. Estou errado ou vocês concordam comigo? André, eu não sou contra, mas eu vejo que a mídia ajuda. Não, sim. A mídia ajuda. Mas ela acomoda também. Ela ajuda muito e acomoda. E quem leva ao comodismo, muitas das vezes, é quem está no programa. Porque eu tenho visto que, pelo menos estou falando... A culpa é minha então, pastor? Não, tá brincando. Eu vou chegar lá. Quando eu falo, o Antenados é um programa de debate. Uhum. É um programa onde manifesta uma virtude diferente. Mas quando o programa aqui não só evangeliza, o programa faz pensar. Informa as pessoas. É informação, traz a comunicação. O que eu falo é que quando você leva uma igreja a ter um programa de televisão, ela foca um gasto grande lá. Sim. O que, na verdade, muitas das vezes, esse gasto não é feito na comunidade. Você não incentiva, muitas das vezes, a sua igreja. A igreja não foi construída para ação social. Ela o faz pela flexibilidade e pela sensibilidade que o evangelismo, que a evangelização nos leva.
mas a gente gasta uma fortuna, né? Uma fortuna na televisão, muitas das vezes, e o resultado é mais para patrocinar aquela igreja e aquele colega. Eu falo isso porque eu senti isso quando, até então, quando assumimos a secretaria da CBC, e vi quando a CBC tinha um programa lá, e, na verdade, só quem estava lá na mídia é quem era medalhão, é quem contribuía mais. E, na verdade, quem estava contribuindo era toda a igreja. Então, a mídia ajuda. Mas ela contribui também para esse descaso, essa falta de preocupação, da necessidade de importa, porque sempre foi isso. Mas deixa eu levantar uma pergunta que, claro, a gente está falando aqui, olha, André, eu acho porque se gasta muito em televisão e não se investe tanto no evangelismo pessoal. Mas a minha pergunta é a seguinte, precisa de investimento para se fazer evangelismo pessoal? Sim. Crentes, vamos sábado de manhã, cada um pega o seu carro, vem para cá e vamos evangelizar. Qual a necessidade, talvez, de se ter, assim, de se botar, às vezes, a culpa? Não, a gente não tem dinheiro para evangelizar, mas a gente evangeliza com 2 pernas e uma boca. Ninguém precisa me pagar para eu fazer isso. Ou precisa pagar hoje para as pessoas na igreja evangelizar os outros. André, nós mudamos muito. Porque nós temos a visão, nós, principalmente assembleanos, que eu sou assembleano, principalmente o seguinte, nós temos que ter em mente a igreja, ela recebe poder, autoridade, não para ficar dentro de igreja, para sair. Sim. Porque não adianta nada você receber poder, virtude e ficar dentro da igreja. Não, meu ministério é só louvar. Negativo. Você recebeu a autoridade que o Senhor te deu para o ID. O ID é para todo mundo. Porém, antigamente nós observávamos muito que tinha muito ar livre nas praças. Hoje não temos mais. O que mudou? O povo está indo. Não, calma aí. Para você fazer evangelismo na praça, você tem que pedir autorização a alguém. Tu tem que entrar com o ofício da delegacia. Tu tem que entrar com o ofício do bombeiro. Então, as pessoas não estão indo para a praça por esse motivo. Porque antigamente, a gente estava falando em off ali, os pastores eram, entre aspas, leigos. Hoje nós temos advogados, temos doutores aí. Para você fazer algum ar livre, alguma concentração de grande porte, tu tem que mandar ofício, não é de qualquer maneira. Isso aí, às vezes, prejudica o evangelismo. Mas o evangelismo porta em porta, que muitas das vezes nós falamos, que aquela igreja tal prega heresia. Mas eu não estou fazendo o meu papel. O meu papel, às vezes, para ir para a rua, entregar um folheto, eu não posso ir não, porque a outra igreja vai. Então eu quero combater a igreja, mas não quero fazer o meu papel. Nós não estamos fazendo o nosso papel, e muitas das vezes, pela virtude, até às vezes, das autoridades, será? Não. Temos que ter conhecimento, às vezes, de lei. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu vou querer ainda falar um pouco sobre, estamos evangelizando menos do que antigamente, e eu quero ouvir os pastores também falarem um pouco, e eu vou entrar nisso. Será que a questão da modernidade, da organização social de uma cidade, tem, de fato, limitado a igreja em fazer o seu trabalho de evangelismo? Porque hoje, e é verdade isso, se você quer ir para a praça pública, antes o pessoal chegava com 70 crentes, levava uma caixa de som e coisa, e meu irmão, o pau comia lá com culto e oração e louvor. Hoje não pode fazer isso, porque atrapalha o trânsito, o pessoal está saindo, a hora de rush é meio complicado, você precisa de ofícios de liberação do governo. Mas será que essa é a razão pela qual estamos parando de evangelizar? Porque se for, eu acho muito pífio, porque acabamos de falar que não somos mais leigos, nós temos pessoas que entendem. Então por que a gente não vai na prefeitura e manda um ofício? Vai na polícia e manda um ofício e faz o evangelismo, né? Será que hoje botamos culpa na mídia, ou às vezes até as autoridades não nos deixam porque temos que ser organizados? A igreja tem que ser organizada de fato. Ela mandar um ofício é um modo de falar, olha, a gente está na sociedade e a gente quer fazer um negócio bonito. Será que é essa desculpa que nós estamos parando? Se está muito complicado, hein? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados. Na geral, estamos falando um pouco sobre evangelismo. E o evangelismo, claro, eficaz. Você acredita que a igreja hoje está um pouco acomodada quanto ao evangelismo? Nós tocamos no assunto, às vezes, até de crescimento, modernização e organização da sociedade. Foi falado pelo pastor Jonas, hoje não é tão fácil você fazer, por exemplo, um impacto ao ar livre como era antigamente, porque hoje você precisa de liberação, de ofícios, várias coisas da prefeitura. Antigamente era só chegar e fazer. Também foi colocado aqui no intervalo, falando com o pastor Silas, falou, André, pode ser algo muito geográfico, mas de fato, e acho que não se estende só para evangelismo, mas para todas as questões da igreja, por exemplo, às vezes, com o crescimento da igreja, ainda mais a igreja evangélica ou das igrejas, você vai começando a organizar ela também internamente. Então, você faz os departamentos, faz as missões. Por exemplo, hoje,
Hoje você tem um círculo de oração, suas irmãs que oram, não é a igreja toda. Então você um pouco que departamentaliza as coisas que a igreja faz. Temos um departamento de oração, temos um departamento de evangelismo, então só aquele grupinho de 15 pessoas que trabalham naquela coisa que evangelizam. A igreja não, a igreja só oferta para comprar material para eles evangelizarem. Antigamente era a igreja inteira que orava, antes era a igreja inteira que ia evangelizar. Não sei se a gente também está ficando que nem a sociedade, está se organizando demais a ponto que só esse departamento que ora, só esse departamento que evangeliza. André, você frisou bem na questão do testemunho de Jeová. Eu acho que muitas das vezes falta preparo para o evangelismo, porque eles têm uma instrução, né, eles têm uma reunião de fato, e eles têm um aprendizado para focar as casas e as pessoas que de fato eles querem fazer discípulo. E Jesus, ele foi bem claro nessa questão de preparar os seus discípulos, quando ele diz na preparação, porque teve existiu, na verdade, 3 batalhões de discípulos, que eu costumo dizer, os dos 12, os dos 70 e os dos 3. E desses 3 batalhões que o Senhor escolheu, ele preparou com a mensagem. A mensagem era: paz esteja nesta casa. Ele disse: quando entrar em qualquer residência, digam: paz esteja nesta casa. Se recebeu bem, se não, bate lá com a sola do pé e vá. Enfim, eu acho que muitas das vezes falta preparo, porque evangelismo não é caminhada política. Né? A gente não reúne grupos, vamos embora no sábado, vamos caminhar, vamos apertar a mão. Não é caminhada política. Evangelismo, de fato, tem que ter uma vida regrada com o Espírito Santo de Deus. Não adianta uma pessoa sem uma vida equilibrada na presença de Deus e se não estiver cheio do Espírito Santo, ele não vai conseguir ganhar uma alma. Eu acho que evangelismo é meta. Eu acho que quando a igreja sai debaixo de uma meta. Então, quando a igreja se dispõe a fazer, a igreja tem que estar debaixo de uma meta. Por exemplo, eu que fiquei muitos anos preso dentro de unidade prisional, não fui preso. Eu fui capelão dentro de unidade prisional, com o Muniz Sodré, com o Bangu 3, Bangu 2. Eu comecei a participar desse despreparo de pastores que ia para dentro da unidade prisional. Levava uma câmera para filmar. Ao invés de levar o evangelismo eficaz, muitas das vezes ele estava se associando ao tráfico. Outros que muitas das vezes ia para dentro da comunidade para fazer o evangelismo, muitas das vezes ele ia para espionar. Outros já se associavam, outros já se desviavam, já viravam traficante. Então, falta de fato a pessoa estar preparado, né, e estar cheio do Espírito Santo de Deus. André. Então, quando a gente sai para o evangelismo, primeiro passo, a gente tem que pedir orientação a Deus, se encher do Espírito Santo, porque evangelismo não é caminhada política. Eu não vou reunir um grupo, sair, vamos por aí evangelizar, apertar a mão, não. Eu tenho que sair e Deus tem que trazer as almas, né, porque o campo está cheio de fruto maduro. Então, eu tenho que ir e eu tenho que dar fruto à casa do Senhor. Então, se eu vou, Deus ele está indo comigo. André, concordo com o pastor, evangelismo é batalha espiritual. É você entrar no arraial dos inimigos, e para isso tem que ter um preparo, aquilo que Paulo falou em Efésios, sobre a armadura de Deus. Mas eu quero falar sobre essa questão de ar livre, de ofício, de mandar para a prefeitura. Não é bem assim. Existe, a Constituição nos garante que todos têm o direito de se reunir em praça pública, dentro de um perfil pacífico, desde o momento que não atrapalhe, né, que não haja um outro evento, que não haja confronto de evento. Claro, um evento de porte pequeno para porte médio. Você não precisa mandar ofício. Isso é um direito. Um evangelismo pessoal. Por isso eu frisei bem, só rapidinho, frisei bem, evento de grande porte. Tá, perfeito. Não, mas aí não concordo. Mas aí, porque às vezes a gente fala assim, precisa de um ofício. De repente o pastor quer fazer um ar livre. A nossa igreja, eu sou muito ortodoxo ainda no evangelismo. Nós compramos folheto, nós distribuímos folheto, nós fazemos... E vocês têm resultado com folheto? Tem, porque tem muita gente que fala, folheto morreu, eu vou usar a rede social, vou botar no Facebook, Jesus chama. E o cara se viu, se não vê, não tem problema. André, isso aí, a igreja, alguns líderes, meu pai sempre dizia o seguinte, a cara do prefeito é a cara da cidade. Se o pastor é evangelista, se ele é missionário, a igreja vai ser missionária. Perfeito. Se o pastor se dispõe
a pegar o mecanismo da igreja. Eu concordo que a igreja é segmentada. Quem é da oração é da oração, quem é do reteté, quem é do louvor. Mas a gente precisa pegar todos esses mecanismos e dizer o seguinte: missões não é um trabalho que precisa ser segmentado, ele precisa ser de cada departamento. Lá na igreja, tanto que eu faço o seguinte, tem uma escala. Cada domingo, um departamento sai para evangelizar. Obrigatoriamente. Se não evangelizar, não canta, não participa do louvor. Então, o pastor tem que pegar suas ferramentas e tem que, entre aspas, obrigar a funcionar na parte evangelística. Então, eu sou muito ortodoxo ainda, eu faço ar livre. O pessoal critica, mas ar livre, 3, 4, 5. Meu amado, Jesus atravessou um mar, atravessou rios, cidades, para pregar para uma pessoa. Então, às vezes, tem uma soberba. Eu fiz um evento uma vez de porte médio e um irmão lá da igreja falou: aí, pastor, isso que é evento, tá vendo? Esse negócio de caixinha de som, isso tá por fora, negócio de folhetinho. Meu amigo, isso é soberba. Porque as pessoas hoje querem show, as pessoas hoje querem mega eventos. A mídia, ela, muitas das vezes, concordo com o que o pastor falou, pastor Francisco, ele colocou muito bem, a mídia às vezes não está pregando Jesus, está pregando a filosofia daquela igreja, está pregando aquele pastor, está pregando a sua igreja e está se esquecendo de pregar Jesus Cristo. Jesus diz, a grande comissão em Mateus 28 e Marcos 16 fala de um evangelismo simplista, de um evangelismo humilde, mas eficaz. Então, eu acho assim, cada instrumento que a igreja tem é para ser usado. Se o pastor é de mídia, ele usa a mídia. Se não é, ele prega pessoalmente. Se o cara é jogador de futebol, tem acesso ao campo, como tem alguns jogadores aí, os atletas de Cristo, que fazem o trabalho. Eu não tenho acesso lá à CBF, eu não tenho acesso ao Fluminense, mas se tem um jogador que tem, ele vai pregar lá dentro. O Léo Moura, agora há pouco tempo, se batizou. Então, Deus usa os seus mecanismos. Perfeito. Se a igreja se dispor também a fazer. Então, eu entendo o seguinte: a igreja só é missionária se o pastor for missionário. Se o pastor for um pastor acomodado, a igreja não vai fazer até uma parte nesse sentido. O que eu tenho feito na igreja, eu saí de uma igreja que tentei implantar evangelismo por total, não consegui, mas eu evangelizava. Não como eu gostaria de evangelizar, porque eu gosto de rua. Eu não gosto de gabinete. Eu não sou pastor de gabinete, né? Sou pastor de rua, sou pastor de família, sou pastor de estudo. E quando o irmão fala que se não evangelizar, o irmão colocou aqui, só canta quem vai para o evangelismo. Lá na igreja é diferente. Só vai fazer se estiver na IBD. E, inclusive, lá na minha igreja não é IBD, é IBDI, é Escola Bíblica Dinâmica. Porque eu tenho aqui até uma parte da minha igreja, uma fórmula, é IBDI, Escola Bíblica Dinâmica, porque o que eu faço? Eu ensino a igreja, eu estou ensinando a minha igreja o que está se perdendo hoje. Nós não sabemos o que é evangelismo, nós não sabemos o que é evangelizar e nós não sabemos o que é evangelização. Eita! Porque evangelismo nada mais é do que um sistema que se cumpre os princípios do Novo Testamento, se põe em prática. Isso é evangelismo. O evangelizar é colocar o membro da igreja na frente de Deus, ele se dispondo a colocar a ordem de Cristo em prática e ir à frente com poder e autoridade para evangelizar. E a evangelização, o que é a evangelização? A evangelização nada mais é do que a sistemática da igreja no mundo, que ela faz com que o que ela prega, o que ela ensina, o que ela vive, ela põe em prática, indo às ruas, primeiro pessoalmente, batendo de porta em porta, depois coletivamente no sentido de um evangelho. Lá na igreja, André, quando eu falei em termos de dinheiro, a gente não precisa ter muito não. Tá? Eu gasto por mês de evangelismo R$80. Olha aí. Eu compro um cartucho, tá? E compro uma resmazinha e vou fazer folheto. Eu vou para casa, corto, faço lá, está lá no meu programa lá, está lá, o Dreno para Cristo, entre nessa você também. Eu esqueci de trazer o folheto. Então, a questão hoje não é uma batalha. Todo mundo é crente aqui, poxa, acho que a questão, não, eu vou mostrar o folheto, porque os folhetos hoje também, é uns folhetão grandão, é uns folhetão que você vai entregar, a pessoa gasta quase meia hora lendo. Deixa eu só levantar uma pergunta interessante que foi tocada aqui no assunto com o pastor Rodrigo, que eu achei muito interessante também. Às vezes também a gente fala, vamos evangelizar, vamos, mas foi interessante que ele colocou, ele falou, André, quantas pessoas tinham, às vezes, até o ímpeto de vamos evangelizar, vamos, mas não estavam preparados. Então, se não está preparado, e a pergunta que eu vou querer entrar, se às vezes não está preparada a igreja, é melhor nem evangelizar porque pode estragar, que nem ele falou assim, André, de gente que eu já vi entrando em Bangu, não sei onde, o cara chegava lá, a gente já estava 1 ano trabalhando. A primeira vez que o cara entra, ele estraga todo o nosso trabalho, porque ele chega dando... Não só lá, hospital, por exemplo, vou te dar exemplo.
né? As pessoas têm mania de chegar no INCA, né? Pessoas em fase terminal, e dizer assim, olha, você crê que Jesus pode te tirar da maca aqui hoje? E muitas Levanta vezes e anda. a família está do lado, a pessoa amanhã morre, aí diz, como é que eu vou crer num Jesus que esse crente falou? O que acontece Muito também, André, olha só. Então, André, isso é muito complicado. Complicadíssimo. Por exemplo, o pastor Silas falou aqui, na nossa igreja, lá em Casimiro, nós estamos há 6 meses com essa igreja lá, que assumimos, que abrimos, né, mais uma congregação lá em Casimiro de Abril. Nós estamos há 6 meses. Nós fizemos lá um evangelismo. A gente não faz aquele evangelismo de vamos todo mundo aqui. Não. Nós dividimos por rua. Olha, tanto nessa rua com folheto. Para isso, você tem que ter, como o pastor Rodrigo falou, você tem que ter uma vida, primeiramente, espiritual, né? Porque você pode entrar, muito bem, tu vai entregar um folheto, tá bom, chegou os que aqui, vem cá, vamos fazer uma oração aqui. Se você não estiver preparado espiritualmente, tu passa vergonha. Verdade? Aí se manifesta uma entidade lá, você não sabe lá e você vai querer sair. Como as seitas, muitas das vezes, se você chamar para poder entrar, a pessoa não entra. Mas vem cá, eu quero uma oração aqui, o testemunho de Jeová, eu quero uma oração, eles não entram. O crente, já sabendo disso aí, ele prefere pedir a pessoa para poder entrar do que debater pessoalmente, porque não tem respaldo Porque, na bíblico, verdade, hoje nem tem a Jeová tá orando, hein? preparação, nem tem a preparação bíblica nem espiritual para debater. Então ele prefere chamar a pessoa para poder orar, para poder correr. Se a pessoa tem uma vida espiritual diante de Deus, se a pessoa lê Bíblia, porque não adianta nada, você está com o folheto na mão, não saber o conteúdo que tem ali. Você tem que saber Bíblia também. É o que eles fazem, o Mormon. Eles são preparados para debater. E muitas vezes a pessoa não quer ler Bíblia, não quer ter preparados a conhecimento influenciar, bíblico, aí eles está com o folheto influenciam. na mão, chega assim uma pessoa que vai pregar para uma pessoa desviar, uma pessoa afastada, vai sair tudo vocês, aí começa a fazer perguntas para você, a pessoa se enrola todo, não, estou outro dia, aí sai fora. Não, tem que ter preparação espiritual, preparação de Bíblia, principalmente, porque senão não adianta nada. E também tem que ter um foco, não adianta você sair a ermo assim, olha, vamos para lá. Não, tem que ter uma estratégia. Nós fizemos lá em Silva Jardim, botamos uma orquestra na praça. Sabe quantos minutos foi? 40 minutos. Teve aquela música, se juntou aquele aglomerado de pessoas ali, depois teve uma palavra simples, objetiva, ganhamos 5 almas para o Senhor Jesus. Olha aí. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, eu vou querer falar um pouco sobre isso, sobre a questão do preparo para o evangelismo. Não adianta só querer evangelizar, tem que se preparar, senão você queima Jesus, vamos dizer assim, você dá uma queimada, queima o filme de Jesus, tá bom? Porque você, às vezes, tem até uma pessoa trabalhando, como a gente falou aqui em alguns locais como presídios e tudo mais, já existe até outra igreja ou pastor já fazendo um trabalho de longo tempo e chega alguém da primeira vez e quer revelar tudo, e quer fazer e falar e achar que entende, às vezes estraga um trabalho que estava sendo desempenhado há muito tempo. Vamos debater um pouco sobre isso no próximo bloco, mas antes disso eu tenho um recado para você, veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Você pode participar durante o programa. Aqui embaixo vamos colocar os contatos para você interagir conosco. Nosso assunto era: evangelizar é bom? Sim, mas será de qualquer jeito? Vamos pegar um grupo aqui, vamos jogar para a rua, vocês vão ter que aprender a evangelizar na prática. Claro que às vezes em algumas situações a gente se separa de fato com aquilo que o pastor Jonas falou. André, alguém pede uma oração, alguém faz uma pergunta sobre a Bíblia. E se a gente não sabe, a gente acaba meio que queimando o filme de Jesus. Pastor, a gente está falando um pouco sobre, pode parecer uma coisa simples para você, mas dependendo de onde você está desempenhando esse trabalho de evangelismo, pode de fato arruinar um trabalho de longa data. E isso é tão perigoso que hoje a igreja está num foco totalmente diferenciado. Vou te dar exemplo aqui que
A igreja está vivendo isso. Se o meu pastor não me orienta e ele não me dá um cursinho básico do evangelismo Evangelismo pessoal, se aprende. isso. É bom a gente falar isso, pessoal. Você aprende. Tem um escolinha sistema, que né? te ensina O a que está evangelizar. acontecendo, André? O que está acontecendo? Com isso, está levantando algumas instituições com curso de capelania. Porque se o meu pastor não me ensina, eu vou fazer o curso lá no pastor Hospitalar, Francis. prisional. Aí eu vou lá, pago o Funeral. pastor Francis um valor X para ficar um dia numa igreja ou num lugar para aprender a capelania. Ou seja, se o meu pastor não me ensina, o comércio começa a entrar na igreja. Porque eu começo a entender, se a igreja não sentar com os novos convertidos e fazer o discipulado e começar a ensinar a tese do evangelismo, como funciona, a preparação, a pessoa tem que estar, na verdade, cheia do Espírito Santo. Esse é o fato, esse é o ponto fundamental, porque senão não adianta você ir para a rua, porque na rua tem perguntas que muitas vezes não tem resposta. Eu, na minha caminhada como novo convertido, né, eu lembro que uma vez o cara me perguntou no evangelismo, o cara falou assim, olha só, Deus criou os céus e a terra. Eu disse assim, concordo com o senhor, e eu fui me empolgando. E ele disse assim, e Deus também criou o inimigo, Satanás, não é isso que vocês falam? Eu falei, sim. Agora o seguinte, quem criou Deus? E agora? O que você responde? Muitas das vezes o cara não tem a preparação teologicamente, né? Não precisa o cara ter um curso, seminário, bacharel em teologia. O cara tem que ter, no mínimo, um básico para que o cara comece a entender, né, que lá na rua tem pessoas que estão pronto para ser usado pelo inimigo para indagar e te tirar, na verdade, do caminho do Senhor. Aí o cara diz assim, então, poxa, você tem razão, quem criou Deus? Aí começa a mexer com a sua cabeça e muitas vezes o cara acaba saindo e se desviando. Agora, um ponto sensível e fundamental nesse debate também do preparo, pastores, não é só aquilo, se prepare porque você pode passar vergonha e às vezes o diabo usa alguém para te dar. Não só isso também, às vezes a falta de preparo faz você, como eu falei inicialmente aqui, arruinar talvez um trabalho que está sendo desempenhado há muitos tempos. Eu conheço alguns pastores e alguns amigos que trabalham direto com questão em hospitais, Hospital do Câncer de Crianças, fazem um trabalho assim já há anos lá. E claro, ali eles sempre estão abertos para pessoas que queiram visitar, dar presentes, às vezes até trazer um abraço, uma palavra. Então, ele falou que certa vez, André, ele estava desempenhando mais ou menos um trabalho uns 3 anos. Ele falou, André, entrou uma igreja com os pastores que a gente nem conhecia direito, um dia que eles não vão falar não para fazer um trabalho, embora a gente já fazia 3 anos, que ele praticamente acabou com tudo aquilo que a gente estava construindo até aquele tempo com algumas famílias, que existiam algumas famílias que de fato indagavam Deus, poxa, por que o meu filhinho, criança, tem câncer e os outros não, eles estão na igreja não. Então começava a entrar nisso, a gente estava nesse trabalho de conscientização, do plano geral de Deus e tudo mais, e o pessoal entrou com palavra, não sei o quê, e está curado e não está, e estragou o nosso trabalho de 3 anos. Então assim, o despreparo, além de fazer você passar vergonha, queimar o filme de Jesus, queima o filme da igreja e arruína o trabalho de outras pessoas que já estavam fazendo isso. Na verdade, André, olha só, o que a gente precisa entender, quando eu falei que o evangelismo é um sistema do Novo Testamento que deve ser hoje principiado nos nossos dias, essa postura que eu tenho é valorizando a evangelização para o século XXI. Eu estou ensinando isso à igreja. Porque lá nós temos IFP. Quando eu cheguei lá tinha um IFP. O que é IFP? O IFP, a gente se reúne numa sala e estuda ali. Olha, isso não é IFP, porque a IFP lá é igreja fora do portão. Aí eu cheguei para ele e falei, vamos fazer a verdade, irmão, nós temos que levar a verdade. Igreja fora do portão não é só estudo, é louvor, é pregação e é testemunho. E foi isso que eu fiz. Eu ensinei a igreja a uma evangelização através do IFP, que é exatamente desbloquear a igreja, porque a igreja fica bloqueada para testemunhar. A igreja se bloqueia e não dá razão ao Espírito Santo de Deus para agir. Porque o maior bloqueio, André, hoje, não é a falta de ensino. A igreja ensina, nós temos escola dominical. Mas o que acontece hoje é que o crente, ele não está dando testemunho, porque ele começa, como o pastor colocou, ele começa a beber em outras fontes. E ele começa ele encontra o testemunho de Jeová na rua, se ele não estiver preparado, ele é induzido, ele é levado. Então nós temos que ensinar a palavra de Deus para quê? Para que ele possa dar um testemunho eficaz, para que ele possa manifestar que o Espírito Santo está na vida dele. E eu ainda coloquei aqui, a falta de amor e paciência para com a obra de Deus, porque as pessoas querem assim, eu não fecho, né? Fechou a porta, está cheio de gente. Então, André, eu acho que hoje a dinâmica do evangelismo é uma conscientização de preparo, porque Jesus Cristo veio, você falou que começa com o pastor, né? O Supremo Pastor chegou, fez a obra dele.
Quando ele viu que estava chegando a hora dele ir embora, ele colocou 12, preparou 12. Os 12 preparados, André, foram chegar até 120. Os 120 preparados chegaram a 3 mil. Os 3 mil convertidos chegaram a 5 mil. 5 mil chegou a 15 mil. De 15 mil, a igreja foi se multiplicando e hoje é uma multidão. Então, o que hoje que a gente precisa entender, que nós precisamos usar a mídia, né? Nós precisamos, mas não podemos deixar as nossas comunidades, porque nem todos têm acesso a e-mail, nem todos têm uma boa televisão, nem todos têm internet. Então a mídia, ela ajuda. E mesmo tendo, eu acho Agora a que igreja se eu está chegar no aqui e seio falar dela. assim, ó, querido, que Deus te abençoe, para você que está em casa nos assistindo, é uma coisa. Agora, se alguém bater na sua porta, entrar, tocar na sua cabeça e falar que Deus te abençoe, é outra coisa. É a mesma coisa de eu chegar no dia da minha mãe e falar, mãe, te amo, parabéns, feliz aniversário, mandar um e-mail para ela. Outra coisa é eu bater na porta dela e dar um abraço. Falar, mãe, feliz aniversário. É diferente. André, foi um grupo de meninos que são de um centro de recuperação da igreja, 50 rapazes, aí tinha um senhor, e eles foram numa vigília na nossa igreja. No determinado momento, o Espírito Santo me tocou. Eu levei eles lá na frente, a gente começou a louvar, eu falei assim, irmãos, vocês que estão aí, eu quero que cada um de vocês saiam e dê um abraço nesses meninos aqui. A igreja veio e abraçou, e um senhor começou a chorar copiosamente, ele falou, pastor, tem 7 anos que eu não sei o que é um abraço. Olha aí. 7 anos. Então, o que o pastor falou ali, ele falou uma palavra que está faltando, amor. Eu preguei na igreja, o tema foi, você verdadeiramente ama Jesus Cristo? Você ouvia mosquito voando da igreja, porque a coisa foi forte. Porque as pessoas dizem que ama Jesus, bota na camisa, eu amo Jesus. Mas Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? E no final, Pedro ali falou assim, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou, então, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, faz a minha obra. Porque amar Jesus de boca é fácil, mas pregar, mais do que o preparo, mais do que a preparação, tem que ter o amor por aquelas almas. Perfeito. Jesus, ele amava aquelas almas. E as pessoas, o que está faltando hoje é isso. Hoje nós somos muito egoístas. Nós sacrificamos um evangelismo para ir para uma festa. Nós deixamos de ir para a escola dominical para ir para um lazer. Então a gente estava falando de mídia, mas a pior mídia, nós vivemos a era do entretenimento. As pessoas vivem o tempo todo na internet, as pessoas vivem o tempo todo buscando a sua diversão, e o reino de Deus, Mateus 6,33, ninguém está vivendo mais. O reino de Deus está ficando não em segundo, mas em último lugar, porque nós acordamos pensando no nosso lazer, no nosso prazer, e sem sacrifício ninguém faz a obra de Deus. Vamos ser sinceros, meu querido irmão, se você não sacrificar o seu lazer, a sua família em determinado momento, você não vai evangelizar. E o que o Testemunho de Jeová estava fazendo sábado de manhã? Esse Testemunho de Jeová poderia estar na praia, poderia estar no shopping, no lazer, no churrasco, mas eles sacrificam a vida social deles para pregar. Testemunho de Jeová é uma religião herética. Eles são conhecidos no meio teológico como falsos profetas. E sem usar a mídia, eles se consolidaram no mundo. Eles são uma potência de evangelização. Mas nos Estados Unidos, em 1985, eles profetizaram que o mundo ia acabar. Acabou praticamente, muitos saíram, muitos deixaram. Eles profetizaram em 1914. E como é que eles conseguem se manter dentro de uma filosofia herética, uma religiosidade tão forte? Por causa do evangelismo pessoal, por causa da segmentação e a sistemática de evangelização. O que é bíblico. E o que é bíblico. A forma da evangelização dos russelistas é uma forma bíblica. O que eles pregam, não. A Bíblia deles é uma aberração teológica, eles tiram a deidade de Jesus Cristo, mas quando os testemunhos de Jeová vão nas nossas portas, foi o que o pastor Jonas falou, nós os expulsamos, está errado. E eu falo para eles, quando eles vão na minha porta, eu falo, vocês são como Paulo, na época que perseguiu os cristãos. Vocês pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Aí muitas das vezes, eu falei assim, você diz que Jesus Cristo não é Deus. Aí eu levei lá para Isaías, quando diz, Deus forte. E lá na Bíblia deles, Deus forte está com D maiúsculo. E eu falei, quem é esse Deus aí? Quando ele pega a referência bíblica, leva para Jesus Cristo. Aí ele ficou assim, opa, não é Jesus Cristo? Então, Isaías disse, ele é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não, calma aí que eu vou chamar o outro ancião. Aí veio outro ancião, daqui a pouco tinha um debate. Vou chamar o louvor aqui, vamos fazer um culto logo. André, isso aconteceu comigo. É isso que nós temos que fazer. Amar é o amor que move o evangelismo. Porque, André, um belo dia, foram um senhor com as suas filhas evangelizar, bater na porta na época eu morava aqui em Oswaldo Cruz, chegou para poder evangelizar, não, porque é Deus, e quando você começa a entrar dentro da Bíblia, eles começam já assim, a se afastar, não sei o quê,
marcaram a princípio, não, olha só, tal Só um minutinho, dia... pastor, só para Sim. corroborar com o senhor, eles conhecem a Bíblia entre aspas, eles conhecem os pontos, pontos. que vão combater, para mim, eles são estrategicamente perfeitos naquilo que fazem, porque cada ponto que você questiona, ele tem um versículo que ele já decorou. Eles são pra questionar aquele preparados para versículo. poder questionar você. Aí, quando nós entramos dentro da Bíblia, não, calma aí, olha, eu vou marcar um dia, e tal dia eu venho debater sobre isso. Quer dizer, ele ia se preparar para debater um foco que eles não estavam preparados. E tal dia eu esperei, infelizmente, eles não foram ali. Porque se você realmente sabe Bíblia, o que acontece com um pastor? Se um pastor não der alimento para suas ovelhas, ele vai procurar em outro lugar. É inevitável isso. Então, por isso que os líderes, do modo geral, ele tem que dar alimento para suas ovelhas e tem que para poder ter um preparo. Se não tivesse preparo aí, André, fica difícil. Olha, André, eu quero fazer só duas colocações. Eu coloquei aqui, isso aqui é um folheto nosso, que é o Evangelismo para o século XXI. E o título é Jesus Cristo é a única esperança. Eu tenho aqui as definições. Eu gostaria só de dizer o seguinte, o evangelismo é o quê? É o esforço extensivo da igreja através de uma confrontação com o Evangelho de Cristo, numa tentativa de conduzir os homens a um conhecimento pessoal e ao arrependimento em Cristo, como Salvador e Senhor. Isto quer dizer que evangelismo é colocar o indivíduo diante de Deus. Evangelização é uma sistemática traduzida por uma ação coletiva onde se mantém contato pessoais com pessoas juntos na comunidade, realizando através de visitas a hospitais, presídio, quartéis e ainda outros lugares que pode se chegar à igreja e ali lidar com pessoas para dar a elas a convicção de que pela fé em Cristo Jesus elas só podem ser salvas. Então, essa questão hoje das seitas estarem hoje altamente no alto relevo é porque nós deixamos de ensinar, ponto. Deixamos de dar razão ao Espírito Santo para nos mover, segundo ponto. Terceiro ponto, não oramos para entrar no negócio de Deus, porque evangelismo, André, é negócio de Deus, é de Deus, e não vai terminar, e não vai ser a mídia que vai ter a maior estratégia, não vai ser o melhor método, porque tem tanto método hoje de evangelismo que a igreja não sabe qual usar. Usa todos logo, então... Eu prefiro usar só um. Enquanto um usa um, outro usa pessoal. outro. Que é o que a gente vai falando. Às vezes é bom a igreja também ter foco. Poxa, aquela igreja faz um método muito bem em presídios. São eles entendem aquilo. Vamos tentar outro, porque às vezes, quando a gente entra de novo naquilo, quando a gente não tem experiência de fazer um evangelismo e quer fazer porque outra igreja faz, podemos nos dar mal. Por exemplo, foi colocado pelo pastor Adriano. A gente tem pastor que nunca subiu o morro e vem e traz uma câmera, às vezes, para autopromoção, às vezes para não sei o quê, e estraga, não faz o negócio certo, queima um pouco. Então, cada um no seu quadrado, e claro, todos têm espaço para fazer evangelismo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, e eu quero fazer umas perguntas e entender um pouco dos pastores. Aqui tem um internauta falou: André, o meu pastor ele é muito esperto. Ele usa os momentos que você menos espera para evangelizar. Por exemplo, os momentos que ele mais gosta de evangelizar e ele chama pessoas da igreja para estarem presentes é funeral e casamento. Ele fala: André, isso é funeral e casamento, ele é show para evangelismo. Quando ele vai fazer um funeral e casamento, ele vai com uma equipe de pessoas e ele faz um trabalho fantástico. O que vocês acham? Em momentos tão sensíveis, você querer evangelizar. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados de hoje. Estamos falando sobre evangelismo, você pode participar conosco. Eu quero perguntar dos pastores, achei interessante. O internauta aqui falou que o pastor dele, ele ama funeral e casamento, porque ele acha que é um momento que as pessoas estão abertas, pelo menos emocionalmente, para aquela situação. E sempre quando ele vai fazer um casamento ou um funeral, ele diz que ele vai com uma equipe inteira. Porque enquanto ele fala alguma coisa, estrategicamente pessoas sentam ali, né, no meio, pulverizados no meio do pessoal, comentando, depois puxa uma conversa sobre aquilo que o pastor falou e se aprofunda naquele assunto. Então, não é um evangelismo, vamos dizer assim, declarado, é um evangelismo onde ele fala alguma coisa e as pessoas estão no meio pulverizadas e puxa a conversa que tem a ver com aquilo. Ele fala que tem muito resultado. E pergunta, o que vocês acham? Usar momentos assim sensíveis. Isso funciona, André, porque é o relacionamento, né? E Joel, ele frisa isso, né? E conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que é isso? Isso é questão de relacionamento. Ninguém casa com ninguém antes de conhecer. Então, ninguém vai se relacionar ou ir àquela igreja ou participar daquele culto
daquele pastor antes que se relacione, que conheça. Porque muitas vezes o pastor ele é mal visto na região, porque as pessoas dizem, as pessoas falam, porque muitas vezes o mundo ele é muito vibrado nisso, no que dizem, no que falam. Então, muitas vezes, a pessoa tem que conhecer, ter o relacionamento e acaba gostando. Pô, gostei, simpatizei com esse pastor, gente boa. Por exemplo, eu tenho uma igreja na Trindade, lá, a comunidade essa Arca da Aliança, e assim, eu nunca usei a minha história de vida, né, de mídia, o pastor sobrevivente da chacina da Candelária e tal. Pelo contrário, as pessoas que passam na rua, que me vê nas reportagens, Fantástico, e vê as minhas matérias, esses dias aí saiu no jornal o São Gonçalo, as pessoas, pô, parabéns, hein, cara, pô, tua matéria, você faz um trabalho do caramba, ajuda pessoas, vi lá o seu blog, vi a sua história, parabéns, mas eu nunca usei isso. Então é questão de relacionamento. As pessoas muitas vezes tinham uma visão comigo e hoje tem outra, porque leu uma matéria, porque me viu na mídia, então acaba tendo essa situação e assim, o índice de crescimento é muito maior, porque a pessoa acaba tendo um relacionamento e funciona bastante. André, é excelente. Eu parabenizo esse pastor, porque esse é o momento mesmo. É o momento que o coração está sensível, está quebrado, do enlutado, né? A família está ali. E no casamento também. No casamento as pessoas estão felizes, estão aceitando. Então, quando você traz no casamento assim, aquilo que o Senhor abençoa, aquilo que está agradando o coração de Deus, é excelente, é um excelente momento. Eu acho que o caminho dele está certo, é uma estratégia. Eu, por exemplo, André, lá no Dreno, né, em Santa Cruz, eu tenho quando eu falei aqui que pela milícia lá, eu tenho procurado não me chegar, mas eu tenho mostrado lá para a igreja que nós não temos que ter medo da nossa comunidade. Então, eu tenho procurado sair à noite, né? É uma estratégia, eu saio à noite para ver como é que é o bairro. Eu já fui 3 vezes lá, minha igreja não soube, mas já fui 3 vezes, já vi como é que é o movimento 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e já fui lá, né? Fui passando, né? Deixei o carro na igreja, fui a pé, e a gente precisa conhecer. Então, esse pastor, ele, com essa estratégia, ele até leva não somente os seus ideais, mas ele leva a igreja a procurar esse ideal. E quando a igreja tiver, um membro desse tiver, assim, dentro de uma situação desta, ele vai lembrar do pastor, ele vai ter alguma coisa. Essa estratégia de botar as pessoas sentadas lá no velório para debaterem depois, é uma forma em que isso evolui a igreja. Então você tem que trazer as estratégias que é sua, né? A necessidade da comunidade, a necessidade de famílias, mas a igreja acaba comprando isso, André, acaba comprando as ideias. André, olha só, há casos e casos. No caso, cada um, como nós estávamos falando, começando aqui em off, cada um tem uma chamada. Deus usa cada um de uma área específica. Por exemplo, eu conheço um pastor, amigo meu, eu estava conversando com ele no hospital aqui em Triagem, conversando assim, ele olhou assim, vou ganhar uma alma agora, tu quer ver? Eu falei assim, como? Começou com o camarada, daqui a pouco, graças a Jesus. Pô, nada, cara. Cada um tem a sua chamada. É isso aí. Então, quem tem a chamada de pregar na comunidade, vai. Eu, por exemplo, eu gosto de pregar de madrugada. Fazer sopão. Eu gosto de pregar de madrugada. Eu gosto de rua, fazer evangelismo. Por eu ser levita, ser músico, eu gosto de levar a orquestra para a praça. Vamos lá, vamos fazer evangelismo na praça. Entendeu? Eu gosto disso de rua. Eu não gosto de ficar muito dentro de igreja. Nós educamos o povo a como se comportar na rua, dentro de um lar, dentro de uma casa, que pode se manifestar uma entidade ali, a pessoa não saber. Tu tem que ter um preparo para isso. Não precisa você fazer curso teológico para isso. Tu tem que ter o beabá do evangelismo pessoal, pelo menos do evangelismo pessoal, para você ter. Agora, senão... tem que se ter alguns cuidados. Eu tenho uma pergunta na internet de pessoas, acho que a gente até tocou nesse assunto hoje, mas uma pessoa falando que ela mora numa comunidade um pouco violenta e tudo mais, falando, André, como é que você vê os cuidados que um pastor, o líder de uma comunidade tem que ter no momento de fazer um evangelismo pessoal em uma área que é perigosa, em uma área que, enfim, nós falamos talvez aqui em Morros do Rio, ou na verdade, o Brasil inteiro, existem bairros ou situações ou locais que hoje são perigosos, que a polícia às vezes não entra, ou tem outras pessoas comandando ali. Quais são os cuidados que a igreja deve ter com situações dessas? Eu acho que se eu pudesse, eu não conheço muito bem, mas se eu pudesse dar uma sugestão se você não é daquela área, não entre.
Primeiro, você tem que conhecer, entender. Aquele pastor, acabei de chegar, primeiro eu quero conhecer, André, eu quero andar, eu quero entender como é que funciona lá. Porém, hoje, por exemplo, em alguns morros cariocas, alguma questão, já existem igrejas. Então, tente falar com um pastor que já mora lá, porque ele entende os horários, como funciona, porque você não sabe como é que é o negócio, o movimento ali. Vai querer subir num horário onde está tendo algum movimento diferente ali, entra a pessoa com cara nova, vai dar problema. Entra faca na caveira, e aí? Vai dar problema. Para onde ele vai? Na verdade, toda a estratégia começa com um bom amigo. Você precisa chegar no lugar e ser De dois em um dois, amigo. Jesus ensinou isso. Você tem que chegar, a estratégia é fazer amigos. Quando você faz amigo no bairro, você anda com aquela pessoa, você, através daquela pessoa, conhece outras pessoas e daqui a pouco você está ligado a várias famílias. Né? Então, eu tenho lá na nossa igreja a Patrícia, os nossos cultos ao ar livre é feito na porta dela, porque é uma rua estratégica. Então, dali, nós conseguimos, as pessoas estão conseguindo visualizar Peniel, já estão vendo ela diferente. Então, você não pode criticar, você não pode trazer desequilíbrio, você não tem que fazer do mau testemunho de outras igrejas que estão por aí, porque existe também aquele desconforto que dá, pô, fulano é quente, você não tem que criticar ninguém e você tem que fazer um trabalho da sensibilidade, trazer para a pessoa a visão do Senhor Jesus Cristo, que é de buscar o perdido, de amar o desconjuntado, o desassociado, e trazer para o seio de uma auto-reflexão no Evangelho. Evangelho, assim, eu concordo que não deve criticar, entre aspas, porque Evangelho é confronto. João Batista, ele falava, raça de víboras. O tipo de evangelismo dele era do confronto. Evangelho é confronto. Arrependa-se ou você vai para o inferno e acabou. Ele falava assim. Ele não negocia. Hoje não dá para o pastor falou. O evangelho não negocia, ele não compactua. Jesus, Paulo, quando ele estava na Grécia, ele pregou contra a cultura grega, mas ele confrontou sim, mas com sabedoria. Às vezes você vai para um ar livre... Direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Isso. Jesus falava por parábolas. Às vezes você, por exemplo... eu prego, por exemplo, que todos pecaram. A Igreja Católica crê que Maria não pecou. Mas em Romanos diz que, Romanos 3:3 diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então eu digo que o único imaculado é Jesus Cristo. Mas eu não vou lá criticar, eu não falo mal de Maria. Eu falo que Jesus é o único imaculado. Isso no ar livre. Então tem que ter estratégia e sabedoria. Mas evangelho sem confronto também não é evangelho. André. Exatamente. A gente chegou ao final do programa de hoje. 10 segundos para terminar. Eu quero agradecer a presença de vocês, pastores. Foi muito bom o papo. A gente falou, acho, de várias estratégias diferentes de trabalho de evangelismo. Pastor Rodrigo, André, eu quero agradecer e dizer que ano que vem é o lançamento do nosso documentário. Maravilha. É o lançamento aí. Quem quiser assistir, está lá no www.sobreviventesdacandelaria.blogspot.com. Vamos ver se a gente coloca cena Boas Novas também. A gente vai conversar sobre isso. Pastor Silas, obrigado pela sua participação. Obrigado, André. Um abraço. Tá chegando a hora aí da Minha filha está chegando aí. Mas obrigado pela sua participação. Um abraço a todos da Peniel e que Deus continue nos abençoando para sermos realmente esses mensageiros que a comunidade espera. Né? Amém. Pastor Jonas, obrigado pela sua presença. Nada, André. E não se esqueça, hein? O ID. Cumpra o ID, porque senão dá certo não. Faça. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.